O Tesouro Brasileiro está pagando mais de 8% ao ano acima da inflação. Nos Estados Unidos, títulos protegidos contra a inflação estão pagando um pouco mais de 2% de juro real. Olhando apenas para esses números, parece até absurdo mandar dinheiro para fora. Só que existe um problema nessa comparação. O investidor brasileiro já vive no Brasil, recebe em reais, provavelmente tem a maior parte do patrimônio aqui e muitas vezes ainda concentra quase todos os investimentos em ativos brasileiros. Então, será que aproveitar os juros altíssimos daqui é realmente a melhor decisão? Ou receber menos nos Estados Unidos pode fazer mais sentido para a sua carteira? Eu sou o Alê e hoje a gente vai comparar a renda fixa brasileira com a renda fixa americana. Vamos falar de Tesouro IPCA+, Treasuries, TIPS, crédito privado, investment grade, junk bonds, duration, dólar e até do risco de o governo brasileiro mudar as regras para investir no exterior. No final desse vídeo, você vai entender por que o título que oferece a maior taxa não necessariamente é aquele em que você deveria colocar o próximo real da sua carteira. Então já curte o vídeo, se inscreve aqui no canal para me ajudar a chegar na meta de 1.000 inscritos e vem transformar a sua vida com investimentos. A renda fixa brasileira está oferecendo hoje um prêmio difícil de ignorar. A Selic continua em 14% ao ano e, mais impressionante do que isso, ainda encontramos títulos públicos pagando mais de 8% ao ano acima da inflação. Isso significa poder contratar hoje um retorno superior a IPCA mais 8, carregando o risco soberano brasileiro. E quando você olha para os Estados Unidos, a diferença é enorme. Um exemplo que eu gosto para fazer essa comparação é o TIP, o ETF da iShares, que investe em títulos do Tesouro Americano protegidos contra a inflação. Atualmente, ele tem um yield real de pouco mais de 2% e uma duration efetiva de pouco mais de 6 anos. Enquanto isso, o Tesouro IPCA mais 2032 vem oferecendo taxas próximas ou superiores a 8% de juro real. Estamos falando, portanto, pessoal, de uma diferença próxima de 6 pontos percentuais ao ano em termos reais. E essa comparação é muito mais interessante do que simplesmente dizer que o Brasil paga 14% enquanto os Estados Unidos pagam 4% ou 5%. Porque aí estamos misturando duas moedas e duas inflações completamente diferentes. Quando colocamos de um lado um título corrigido pelo IPCA e do outro títulos corrigidos pela inflação americana, nós conseguimos enxergar melhor o prêmio real que o mercado exige para financiar cada governo. E o Brasil precisa pagar muito mais. Isso não acontece por acaso. O investidor precisa ser remunerado por riscos fiscal, institucional, cambial e macroeconômico muito maiores. Mas existe um preço para praticamente qualquer risco, pessoal. E quando o Tesouro Brasileiro oferece mais de 8% de juro real, a pergunta deixa de ser se existe risco Brasil. Claro que existe. A pergunta passa a ser: quanto você precisa receber para aceitar esse risco? Porque nos preços atuais, o mercado financeiro está oferecendo um prêmio extraordinariamente alto. Se o Brasil está pagando aproximadamente 6 pontos percentuais de juro real a mais do que os Estados Unidos, por que não deixar toda a renda fixa aqui? Porque uma carteira não pode ser construída olhando cada investimento isoladamente. Esse é um dos maiores problemas do investidor brasileiro. Ele recebe o salário em reais, possui imóvel no Brasil, depende da economia brasileira para trabalhar ou empreender, paga suas despesas aqui e ainda concentra os seus investimentos no país. Segundo a Anbima, os investidores terminaram 2025 com 8,5 trilhões de reais investidos e 59% desse patrimônio estava em renda fixa. É claro que esse número não mede sozinho o home bias, inclusive porque parte dos investimentos no exterior não aparece nessas estatísticas, mas ele ajuda a mostrar o tamanho da atração que a renda fixa doméstica exerce. E com juros reais nesses níveis, essa atração fica ainda maior. O investidor olha para IPCA mais 8 aqui e 2% real nos Estados Unidos e conclui que mandar dinheiro para fora é abrir mão de retorno. Só que ele esquece de olhar para o patrimônio inteiro. Imagine alguém com 1 milhão de reais, sendo 800 mil já expostos ao Brasil e apenas 200 mil no exterior.
Se aparecessem mais 100 mil reais para investir, não é porque o Tesouro Brasileiro está mais barato que 80 mil reais desse dinheiro precisam continuar aqui. Pode fazer muito mais sentido colocar os 100 mil reais no exterior, porque o melhor ativo isoladamente não necessariamente é o melhor ativo para a carteira, pessoal. E é justamente aqui que a renda fixa americana começa a ficar interessante. Um Treasury ou TIPS não oferece apenas uma taxa de juros. Ela oferece exposição ao dólar, ao risco soberano americano e a uma economia diferente daquela da qual você já depende. Por isso, eu não gosto da frase de que investir em renda fixa americana significa assumir também o risco do dólar. Para o brasileiro, pessoal, o dólar não é apenas um risco. Ele é parte da diversificação que você está comprando. Em um cenário de deterioração fiscal brasileira, por exemplo, nós podemos ter juros longos abrindo, ativos locais sofrendo e o real se desvalorizando ao mesmo tempo. É justamente quando ter uma parcela do patrimônio em renda fixa americana pode fazer a diferença. A pergunta, portanto, não é apenas onde a taxa está maior, é qual risco já existe demais na sua carteira e qual risco está faltando nela. Um dos erros mais comuns quando se fala em renda fixa é imaginar que o preço do investimento também é fixo. Não é. Você pode comprar um título do Tesouro Americano, considerado um dos ativos de menor risco de crédito do mundo, e ver esse título cair 10%, 20% ou até mais se as taxas de juros subirem. É aqui que entra a duration. Quanto maior a duration, maior tende a ser a sensibilidade do preço às mudanças nas taxas de juros. E o mercado americano oferece possibilidades que praticamente não existem no Tesouro Direto brasileiro. Existem Treasury Bills de curtíssimo prazo, notes de 2, 3, 5, 7 e 10 anos e bonds de 20 até 30 anos. Os TIPS, protegidos contra a inflação, também chegam a 30 anos. Isso permite ao investidor escolher com muito mais precisão quanto risco de duration ele deseja assumir e por quanto tempo pretende travar determinada condição de juros. E isso também mostra por que não faz sentido, obrigatoriamente, comprar títulos brasileiros e americanos com exatamente o mesmo vencimento para decidir onde investir. Se o objetivo for medir o spread entre as duas curvas, comparar durations semelhantes é útil. Mas para montar uma carteira, o fato de os Estados Unidos oferecerem títulos de 20 ou 30 anos, enquanto o pré-fixado disponível no Tesouro Direto brasileiro termina muito antes disso, é uma característica importante do próprio investimento. Se você compra um pré-fixado brasileiro que vence em 6 anos, pensando no horizonte de 30 anos, depois desses 6 anos, você terá que reinvestir o dinheiro à taxa que estiver disponível naquele momento. Isso é risco de reinvestimento. Nos Estados Unidos, você consegue travar uma taxa nominal por 3 décadas, embora continue existindo o risco de reinvestimento dos cupons. E tem outra diferença importante, pessoal. Um ETF como o TIP ter duration de pouco mais de 6 anos não significa que você contratou aquela taxa real por pouco mais de 6 anos. O ETF mantém uma carteira de TIPS que vai sendo renovada ao longo do tempo. Por isso, antes de comprar qualquer renda fixa, você não deve olhar apenas para a taxa. Entenda também quanto tempo você está emprestando o dinheiro e quanto o preço daquele ativo pode oscilar no caminho. O mercado americano está pagando cada vez menos para você assumir mais risco de crédito. Quando uma empresa possui uma estrutura financeira sólida e baixo risco de inadimplência, a sua dívida pode receber uma classificação Investment Grade, ou grau de investimento. Quando descemos para empresas consideradas mais arriscadas, entramos no chamado High Yield, ou Junk Bond. Naturalmente, para aceitar esse risco maior, o investidor deveria exigir um retorno maior. O problema é que o spread entre esses dois mercados caiu bastante nas últimas semanas. Parte disso pode ser explicada por empresas high yield que, de maneira geral, chegaram a este ciclo com estruturas de capital melhores do que em outros momentos. Mas também existe muito apetite por risco, pessoal. E quando o investidor aceita correr muito mais risco de crédito por um prêmio relativamente pequeno, eu começo a questionar se essa assimetria ainda faz sentido. Ao mesmo tempo, existe um fenômeno interessante acontecendo do outro lado desse mercado.
O ciclo gigantesco de investimentos em inteligência artificial está fazendo algumas das maiores e mais capitalizadas empresas do planeta aumentarem as suas emissões de dívida para financiar data centers, infraestrutura e capacidade computacional. Isso significa mais oferta de dívida investment grade chegando no mercado. E essa combinação é interessante, pessoal. De um lado, os investidores disputando high yield e comprimindo o prêmio recebido para financiar empresas mais arriscadas. Do outro, uma oferta crescente de bônus de empresas extremamente sólidas. Por isso, quando eu olho para crédito americano hoje, não basta perguntar qual título oferece o maior yield. A pergunta é quanto desse retorno adicional eu estou recebendo para cada degrau de risco que eu desço. Se o investment grade oferece uma remuneração interessante e o spread do junk está historicamente apertado, talvez não exista razão suficiente para correr atrás de alguns pontos adicionais de yield, assumindo um risco de crédito muito maior, pessoal. Em renda fixa, diferente de uma ação, o seu upside é limitado ao que foi contratado. O downside não. Se o próprio governo brasileiro está pagando mais de 8% ao ano acima da inflação, eu preciso de uma razão muito boa para emprestar dinheiro para uma empresa brasileira. Essa é a régua que eu acho que o investidor deveria usar quando olha para debêntures, CRIs, CRAs e outros títulos de crédito privado. Não basta enxergar, pessoal, uma debênture pagando IPCA mais 10% e pensar que ela é melhor porque oferece 2 pontos percentuais a mais que o Tesouro. Esses 2 pontos são justamente o prêmio que você está recebendo para abrir mão do risco soberano e assumir o risco de uma empresa específica. E existe uma assimetria importante aqui. Se tudo der certo, o seu ganho está limitado àquilo que foi contratado. Se tudo der errado, uma parcela relevante do principal pode desaparecer. Por isso, antes de buscar alguns pontos adicionais de retorno, você precisa analisar endividamento, geração de caixa, covenants, liquidez e principalmente a qualidade das garantias. O caso recente da Apex Partners serve como alerta. Ainda existem informações sendo apuradas sobre o caso, mas a lição para o investidor já é bastante clara. Crédito privado exige a análise de crédito, pessoal. Uma taxa maior não transforma uma dívida ruim em um bom investimento. Existe uma confusão parecida quando o investidor trata fundo imobiliário como renda fixa simplesmente porque recebe dividendos todos os meses. Um FII de papel carregado de CRIs pode até ter uma dinâmica mais próxima do crédito. Um fundo de tijolo, desenvolvimento ou com uma gestão muito ativa está ainda mais distante disso. O TRXF11 é um ótimo exemplo atual. O fundo vem realizando aquisições e vendas relevantes, entrando em novos segmentos e alterando a composição da sua carteira. Recentemente, ele anunciou uma operação envolvendo participações em 5 shoppings do Iguatemi. Isso é gestão ativa de um patrimônio imobiliário, pessoal, não renda fixa. Uma decisão relevante da gestão pode alterar a percepção de risco e retorno e fazer a cota oscilar bastante, mesmo que os dividendos continuem chegando todos os meses. Renda recorrente não transforma renda variável em renda fixa. Se você comprou uma cota por R$100, recebeu 12 em dividendos durante o ano e terminou com uma cota valendo R$80, você não ganhou 12%. Por isso, seja numa debênture ou num fundo imobiliário, olhar apenas para o yield é uma das maneiras mais fáceis de ignorar o risco que você realmente está comprando. Existe um risco de investir em renda fixa americana que não está no Treasury, não está no TIPS e nem aparece quando você compara as taxas. Você continua sendo um investidor brasileiro. Isso significa que, mesmo depois de decidir diversificar internacionalmente, você continua exposto às regras tributárias e cambiais do Brasil. E nós tivemos uma demonstração recente de como essas regras podem mudar rapidamente. Em 2025, o governo promoveu mudanças relevantes no IOF e tentou elevar a tributação de diferentes operações cambiais. Houve reação política, mudanças posteriores e judicialização. Eu não estou dizendo que o governo vai impedir o brasileiro de investir no exterior ou que teremos algum tipo de controle de capitais, pessoal. Não é essa a questão aqui. O ponto é que, para alguém construindo uma carteira com horizonte de 10, 20 ou 30 anos, existe um risco regulatório que precisa ser considerado.
Em um cenário de estresse fiscal, por exemplo, justamente quando o real pode estar se desvalorizando e o investidor mais deseja internacionalizar seu patrimônio, uma simples mudança no IOF pode aumentar substancialmente o custo de fazer isso. E o mesmo vale para mudanças futuras na tributação dos investimentos internacionais. Por isso, existe uma diferença importante entre ter exposição internacional e efetivamente possuir patrimônio fora do Brasil. Você pode comprar um ETF negociado na B3 que acompanha ativos americanos e conseguir exposição econômica ao dólar e aos Estados Unidos sem abrir uma conta lá fora. Mas o patrimônio continua dentro da infraestrutura brasileira. Quando você envia recursos e mantém os ativos custodiados no exterior, você acrescenta também uma diversificação de jurisdição, pessoal. Isso não elimina o risco tributário brasileiro enquanto você continuar residente fiscal aqui, mas cria uma camada adicional de diversificação. E existe um valor de opção nisso que eu acho pouco discutido. O investidor que já possui parte do patrimônio internacionalizado não precisa tomar essa decisão justamente num momento de maior estresse. Quem deixa de mandar dinheiro para fora apenas quando o risco Brasil já se materializou pode encontrar o dólar mais caro, ativos brasileiros pressionados e regras menos favoráveis para fazer a remessa. Internacionalizar patrimônio não deveria ser uma decisão tomada no pânico, pessoal. Deveria fazer parte do planejamento da carteira antes que você precise dessa proteção. Então, renda fixa brasileira ou americana? A renda fixa brasileira está oferecendo um prêmio extraordinário, mas isso não significa que todo investidor brasileiro precise de ainda mais Brasil na carteira. Antes de perguntar onde a taxa está maior, a pergunta mais importante é: qual risco está faltando no meu patrimônio? Porque é perfeitamente possível, pessoal, reconhecer que o Brasil oferece hoje uma oportunidade excepcional e, ao mesmo tempo, entender que diversificar parte do patrimônio em dólar e fora do país continua fazendo sentido. No final, o melhor ativo isoladamente pode não ser o melhor ativo para a sua carteira. E eu quero saber a sua opinião. Se hoje pudesse escolher entre mais de 8% de juro real no Brasil e pouco mais de 2% nos Estados Unidos, quanto do seu dinheiro ficaria em cada um? Comenta aqui embaixo. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o like, se inscreve aqui no canal para me ajudar a chegar na meta de 1.000 inscritos, compartilha com quem investe e até o próximo vídeo. Bons investimentos!